Olá, gente. Para quem não me conhece, você que é novo por aqui, meu nome é Giovânia Pio. Eu tenho um canal aí, né? Que esse canal é para propagar a palavra de Deus, pregar a palavra, tá? E hoje eu estou aqui com minha Bíblia e eu quero falar para você sobre uma parábola, que é as 10 virgens, que está no livro de Mateus, capítulo 25. E eu acredito que você já ouviu essa parábola várias vezes. Eu mesma já ouvi muitas pessoas explicando, cada uma de uma forma diferente, cada um com um novo aprendizado e que termina no mesma explicação. E hoje chegou o meu dia também de explicar também essa história também, que é maravilhosa. Nessa história aqui de Mateus capítulo 25, né, fala a história que havia duas virgens, a prudente e a insensata, tá? A virgem com juízo e a sem juízo. Que essas dois grupos de virgens, de pessoas, representam a igreja do Senhor. A que estarão preparadas no final dos tempos e a que não estão preparadas. Então, o que foi que aconteceu nessa história? Fala que essas duas moças, esses dois grupos, a virgem, prudente e a imprudente, estavam aguardando o noivo. E esse noivo, essa história tem a ver com o reino do céu, com a volta de Jesus. E ali naquele momento, durante a caminhada, né, aquelas 10 virgens, elas se cansaram e elas terminaram cochilando. O noivo demorou e elas acabaram cochilando. Só que quando foi à meia-noite, saiu o anúncio, o noivo chegou. E aquelas 10 virgens levantaram para o encontro do noivo. Só que o grupo das virgens prudentes estava ainda acesa, não com tanta força, mas estava ainda acesa. Só que as lâmpadas das outras 5 virgens insensatas estavam apagadas. E ela foi e pediu, me dá um pouco do seu óleo para que as minhas chamas não se apaguem. Ela falou, eu não posso dar, porque se eu der para vocês, a nossa vai se apagar. Vai o comprador comprar. E aconteceu que enquanto aquele grupo das 5 virgens sem juízo saiu para comprar o óleo, elas foram para a festa. E nisso o portão estava aberto, o portão da festa. E nisso o noivo recebeu aquelas 5 virgens, entraram e a festa começou. De repente chegaram aquelas 5 virgens sem ter comprado nada, com suas lamparinas apagadas. E elas bateram na porta, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Aí Jesus falou, o noivo falou, levanta aí as lâmpadas para eu ver você, suas luzes. Só que ela não tinha, estava tudo no escuro. E ali o noivo falou assim, que esse noivo, gente, representa Jesus Cristo, sabe? O noivo olhou e disse assim, eu não te conheço não, eu não conheço você. E bateu a porta na cara daquelas virgens. E aí a festa começou e todos ficaram felizes com aquelas noivas que foram prudentes. O que é que temos que aprender aqui com essa história? O noivo representa Jesus Cristo. Aqueles dois grupos de pessoas na igreja existem milhões de religiões. Então, dentro dessas religiões existe o quê? Um grupo preparado, outro grupo não preparado. E nesse momento, quando Jesus voltar, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus vai voltar, só que muitos estão achando que está demorando. Só que os problemas da vida, as dificuldades, vai terminar cansando essas pessoas. Só que há uma diferença entre os dois grupos. O grupo das virgens com juízo, elas estão o quê? Que são os cristãos fiéis. Eles estão perseverando, vão à igreja, mesmo cansada, com suas dificuldades, lê sua Bíblia, ela ora, ela clama pelo poder do Espírito Santo. Só que tem aquele outro grupo de cristão que vai à igreja quando dá, quando eu posso, dou prioridade sempre ao meu trabalho, os meus afazeres, e Deus está sempre em segundo plano. Então esse grupo de pessoas, elas não estão clamando o Espírito Santo, ela não pede pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá força para vencer. E nesse momento, com tudo que Jesus está demorando de voltar, todo mundo vai se cansar, tanto as prudentes como as insensatas, que é o grupo dos cristãos. Só que tem uma diferença, mesmo que aqueles cristãos verdadeiros, eles se cansem, mas eles têm o que? A presença do Espírito Santo. Mas as outras não estão nem aí para o Espírito Santo, não estão nem aí para fazer o trabalho de Deus, vive uma vida, o que? Tipo Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Então essas são as pessoas que estarão despreparadas. E nesse momento vai ouvir o que? Um grito, ou seja, Jesus vai voltar. Então quando Jesus voltar, aí todos irão querer ir ao encontro do Senhor. Só que nesse momento só vai subir aqueles que estão preparados, foi aquelas que entraram lá na festa.
Só que aquelas que chegam depois vai sabe o quê? Representar aquelas pessoas que está lá em Mateus 7, 22 a 23, que diz assim, ó, Senhor, Senhor, no teu nome expulsamos demônio, nós curamos, fizemos milagre. Aí Jesus disse, eu não te conheço. Só os fiéis disseram que fazendo a minha vontade, apartai-vos de mim, malfeitores, porque eu não te conheço. Então a Bíblia diz o quê? Que quando Jesus voltar, esse grupo de pessoas, de cristão, aqui essa parábola é só para cristão e crente. Existe diferença entre crente e cristão. O cristão segue os passos de Jesus. O crente, ele tem conhecimento, mas ele não segue os passos de Jesus. Entendeu? Não tem nada a ver com as pessoas que ainda não aceitou Jesus. O que não aceitou Jesus tem outra história também, que se não aceitar vai ser destruído também. Mas essa história é para o grupo da igreja, que estão na igreja, mas estão o quê? Enganando a si próprio. Então, meus amigos, a Bíblia fala que Jesus vai voltar a qualquer momento. Então, nós temos que nos preparar para aquele grande dia, porque senão nós iremos estar no grupo das 5 virgens sem juízo. Então o segredo para que nós possamos ter uma vida vitoriosa em Jesus Cristo, temos que fazer o quê? Clamar ao Senhor, o Senhor me dê força para me libertar de tal coisa, me ajuda a priorizar o Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, porque o que tem de gente priorizando os seus afazeres e deixando Deus por último plano, oh meu Deus, tem muita gente. Então, enquanto a vida é esperança, vamos procurar mudar de vida, mudar. Não, eu não quero fazer parte daquelas virgens que não obedeceram a Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, que você possa estar clamando o Espírito Santo, porque Ele está pronto a te abençoar, te ajudar, para que você possa ser mais que vencedor. E naquele grande dia, você vai fazer parte daquela grande festa que Jesus está preparando para mim e para você. Que Deus te abençoe.